O sistema social em que a gente tem vivido exige uma produtividade frequente, quase ininterrupta. No dia a dia, não bastasse a tensão psicológica provocada por esse ritmo, a gente ainda encara uma certa competitividade em diversos níveis e áreas. Além disso, muito por conta da pandemia, a gente tem aí uma crise de saúde, crise econômica, política e altíssimas taxas de desemprego e fome no país. E aí, como manter a saúde mental vivendo numa sociedade que exige tanto da gente? Como cuidar do nosso eu interno, enquanto no mundo externo reina esse caos? Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, e nesse terceiro episódio da série sobre saúde mental, os estagiários de jornalismo da nossa equipe, Laura Justino e Túlio Daniel, vão conversar sobre saúde mental e as relações sociais com Leonardo Abraão. O Leonardo se formou em Direito e Psicologia aqui pela UFO e atua como professor de Sociologia na rede particular de ensino médio e pré-vestibular. Ele também é o criador da campanha Janeiro Branco, que chama atenção para as questões relacionadas à saúde mental e emocional. Antes da gente começar esse bate-papo, é sempre bom lembrar que você pode seguir e acompanhar o Ciência ao Pé do Ouvido na plataforma que você mais gosta. A gente está no Google Podcasts, Breaker, Rádio Public, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, onde você preferir. E se perder algum episódio, é só maratonar. Estamos também no TikTok, @Ciência ao Pé do Ouvido, no Twitter, @Ao Pé do Ouvido Pod e nas redes sociais oficiais da UFO. Para quem tem qualquer dúvida sobre o assunto dessa série, quer fazer um comentário ou mandar um recado para os nossos convidados, a gente ama quando chega áudio. Então salva aí, o nosso WhatsApp é 9966-2021, DDD 34, 9966-2021. Laura e Túlio, agora é com vocês. Muito obrigada, Josi. Hoje, eu e o Túlio estamos de volta para continuarmos falando sobre saúde mental, mas por um viés um pouco diferente. Não é isso, Túlio? Isso mesmo, Laura. Como anunciado pela Josi, quem está aqui com a gente hoje é o professor Leonardo e vamos falar um pouquinho sobre como a vida em sociedade também afeta a nossa saúde mental. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, professor. Legal, gente. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Vamos falar sobre isso porque essa é uma das principais perspectivas para a gente entender cada indivíduo, o indivíduo dentro do contexto social. Isso aí, para começar o nosso assunto, a gente tem vivido tempos bem acelerados e corridos, principalmente com a pandemia, já que concentramos quase tudo no modo online, o que causa uma sensação de estarmos ocupados o tempo todo. Isso já causa um estresse emocional e psicológico na gente. Mas além disso, eu pelo menos tenho bastante, e aposto que você, ouvinte, também tenha, a sensação que estamos sempre em competição com o outro. É no vestibular, na vaga de emprego, no concurso. Professor, como é possível manter uma saúde mental vivendo em uma sociedade que exige tanto da gente? Legal, Laura. Inclusive, eu já ia perguntar, será que é a pandemia que está nos acelerando? Ou, na verdade, a pandemia é até uma forma, não sei, da vida, da natureza, do sistema, do ecossistema, né? Porque, afinal de contas, nós somos seres ecossistêmicos também, ecológicos, né? De repente, alguém achou por bem falar, peraí, precisamos dar uma parada nessa falta de sentido, nessa aceleração sem sentido e vazia da humanidade para conduzir ou convidar a humanidade a pensar um pouco sobre as escolhas que ela está fazendo sem pensar. E aí, toda vez que eu vejo ou eu ouço alguém falando em aceleração do tempo, aceleração da vida, né? Eu lembro logo do Zygmunt Bauman falando em vidas líquidas, mundo líquido, amores líquidos, etc. E aí, inevitavelmente, eu tenho que, já que a gente está falando sobre indivíduos e sociedade, a perspectiva do indivíduo dentro da sociedade, e o indivíduo é necessariamente um ser social, inevitavelmente eu tenho que pensar que a gente vive num contexto de hipercapitalismo. E o sentido do capitalismo não é outro senão produzir mercadorias, bens e serviços, vender e alcançar o lucro. E é óbvio que o capitalismo, ou o capitalista, na verdade, porque não existe capitalismo, existem capitalistas, seres humanos que se relacionam uns com os outros dentro de uma perspectiva, a perspectiva capitalista. E o que o capitalista quer? Lucro, 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 e quanto mais lucro, melhor.
Portanto, ele precisa acelerar as coisas, acelerar tudo de maneira ilimitada, porque quanto mais aceleração houver, maior possibilidade de produção de lucro. Então, não creio que seja a pandemia que esteja nos acelerando, não creio que seja a sociedade que esteja nos acelerando, e sim o fato de nós sermos reféns de grupos de poder, grupos políticos, grupos econômicos, grupos que possuem interesses próprios, quais sejam lucros, lucros, lucros e lucros. E que para alcançar mais lucro, precisam acelerar as coisas. E aí, acelerando as coisas, nós, seres humanos, vamos todos tombando, adoecendo, capotando dentro dessa esteira louca, alucinada, quase esquizofrênica de aceleração para atingir objetivos de poucas pessoas em detrimento da saúde mental e física da ampla maioria. Então, eu penso que já é uma boa forma da gente introduzir o nosso bate-papo, já dizer a real da real. Nós estamos vivendo tempos de aceleração insana, porque existem insanos interessados em lucros insanos e crescentes. E professor, você falou então aí do capitalismo. A terapia, sem uma consciência social, ela resolve? Porque hoje existem diversos problemas sociais que vêm de anos de história. Só trabalhar o nosso eu interno, enquanto o mundo externo vive uma crise e pressão, dificulta o trabalho terapêutico? Afinal, não tem terapia, né, que resolva a exploração do mercado de trabalho e as dificuldades sociais, né? Veja, pergunta muitíssimo interessante e que abre a oportunidade para a gente refletir sobre uma perspectiva que eu acho que é também muito interessante e importante. Eu defendo muito essa tese de que tudo que existe na sociedade, na verdade, é gente interagindo com gente. Me fala qualquer instituição social, que seja uma igreja, é gente interagindo com gente. Uma escola, o exército, o trânsito, um shopping, o comércio, bolsa de valores, a feira do domingo, em que a gente come pastel. Qualquer instituição humana, um consultório médico, tá? Uma eleição, o Estado, qualquer instituição, um clube, um time de futebol, beleza, qualquer instituição humana, não passa de gente interagindo com gente. Então, se é gente interagindo com gente, e aí os sentidos, os objetivos, os propósitos podem ser os mais variados. Um deles é o lucro, a produção de mercadorias, a mercantilização das relações, etc. Mas qualquer que seja a instituição, é sempre gente interagindo com gente. Então, Túlio, eu acredito que a terapia, ela tem sim uma importância, ela traz uma possibilidade muito importante, muito rica, que é, já que tudo é gente interagindo com gente, em maior ou menor grau, independente do objetivo, a terapia, ela trabalha a gente, né? Ela trabalha essa gente. Então, a vida do ser humano, ela fica na gestalt, ela fica na simbiose, ela fica no meio do caminho entre os aspectos individuais e os aspectos sociais, os aspectos particulares e os aspectos coletivos. Nós somos tanto seres individuais, particulares, privados, mas também somos seres sociais, seres que participamos de relações sociais. De qualquer maneira, no fundo da individualidade ou no fundo da coletividade, existe uma pessoa ali, existe uma gente, e a terapia trabalha a gente. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a terapia, sim, ela é poderosa, ela é importante, ela trabalha com o objeto humano, com a condição humana, com o ser humano, e pode preparar o humano para se conhecer melhor, entender melhor a sua própria realidade, se preparar melhor para lidar com a sua realidade, aceitando-a ou negando-a, submetendo-se a ela ou buscando revolucioná-la, não sei. Mas se qualquer instituição humana é gente interagindo com gente, e se a sociedade, em primeira análise ou em última análise que seja, é sempre uma pessoa interagindo com outra pessoa, a terapia ela tem a sua função e a sua importância. Não estou dizendo que sozinha ela resolve todas as questões humanas. Não estou dizendo que sozinha ela modifica e ela é capaz de criar novas ordens ou novas possibilidades sozinha. Mas outras realidades sem a terapia também não vão dar em nada, a partir do meu ponto de vista. Inclusive porque, lendo a história da humanidade, eu já vi que muitas mudanças, inclusive coletivas, revolucionárias, sociais, já aconteceram, resultando tudo em exploração, em ditadura, enfim, em novas misérias humanas, porque nenhuma mudança, em verdade, foi de dentro para fora, e quase todas de fora para dentro, atendendo a objetivos de pessoas com interesses bastante particulares. E além dessa crise de saúde mental, a gente está vivendo uma crise política e econômica. Qual mudança estrutural poderia ser feita no próprio sistema para contornar isso? Políticas de incentivo ao emprego, desemprego, precariedade, fome,
Você acha que o Estado tem papel fundamental no adoecimento mental da população? O Estado é um tipo de instituição de gente interagindo com gente. É produto de mais uma forma de relação social. É um tipo de contrato social, o Estado. E é gente que combinou com outras gentes de fazer, bom, beleza, vamos criar uma instituição que legisle, que execute, que julgue, né, o Estado enquanto um produto humano também. Enquanto produto humano, tanto de baixo para cima, ou seja, dos indivíduos para ele, quanto de cima para baixo, ou seja, dele para os indivíduos que o compõem e o sustentam, com certeza, qualquer instituição humana pode ser produtora de saúde ou produtora de adoecimento. Qualquer que seja a instituição. Repito, uma igreja, um time de futebol, um shopping, uma feira, um trânsito, uma passeata, um coletivo, um movimento social, ou o Estado enquanto um tipo, apenas mais um tipo de instituição que existe em meio à humanidade. Então, sim, qualquer instituição humana pode ser tão produtora de soluções, de saúde, de possibilidades, de novos horizontes, de desenvolvimento, de incremento, quanto pode ser também instrumento de adoecimento, de prejuízo, de empobrecimento da própria condição humana. É óbvio que, já que estamos falando em Estado, de se esperar, enquanto uma instituição destinada a melhorar as vidas das pessoas, para que o Estado deve existir? Qual seria o sentido e a função de existência do Estado? Tudo bem que dentro de sociedades capitalistas ele acaba sendo um instrumento do capital e do poder instituído, mas, em essência, as instituições humanas deveriam existir apenas para servir aos homens e melhorar as vidas dos homens. E o Estado tem um poder muito forte para isso, tem uma capacidade muito forte, porque ele tem pessoas, porque ele tem recursos humanos, porque ele tem recursos materiais, porque ele tem recursos financeiros, porque ele tem a quem enxergue nele legitimidade para legislar sobre as vidas das pessoas. Recursos não faltam ao Estado. Se o Estado não está produzindo saúde, é porque ele foi sequestrado por quem tem interesse na doença. E por que ele teria esse interesse? Como é uma instituição também produto de gente interagindo com gente, é possível que gente adoecida emocionalmente, psiquicamente, lembrando que a origem da palavra psiquismo vem de psique, e psique é alma, né, lá do grego, gente que tem a alma adoecida pela ganância, pela ambição, pelo materialismo desmedido, pelo individualismo e egoísmo desmedidos, é possível que gente tenha interesse em atender apenas aos seus umbigos, seus interesses particulares, seus interesses individuais, e alcançam o Estado enquanto instrumento poderoso e sequestram os objetivos e recursos do Estado para atender apenas aos seus interesses doentios e adoecedores. Então, quando você me pergunta por quê que tem gente que usa o Estado para atender somente aos seus interesses, para mim, em primeiríssima análise, significa pessoas com almas adoecidas pela ganância, pela ambição, pelo ego ou egoísmo, pessoas que projetam para cima das outras as suas questões super mal resolvidas. E o que tem de gente mal resolvida, gente, na humanidade, o que tem de gente politicamente mal resolvida, sexualmente mal resolvida, religiosamente mal resolvida, espiritualmente mal resolvida, familiarmente mal resolvida, profissionalmente mal resolvida, em todos os sentidos. O que tem de gente mal resolvida e que sequestra instrumentos, tipo o Estado, ou pessoas, para transformar esses instrumentos ou pessoas em escravos dos seus interesses, não está no gibi. Tem muita gente adoecida, tem gente que chama de psicopata, né? De psicopatia, sociopatia. Mas eu nem vou tão longe, não vou nem em transtornos, eu vou falar em alma mesmo. Adoecida pela ganância, ambição, pelo materialismo desmedido, e pouco amadurecimento emocional, muita insegurança, né? Insegurança de tudo quanto é tipo, e todo excesso esconde uma falta, né? Às vezes a pessoa é tão frágil, tão frágil, tão frágil, tão insegura, que transborda para devaneios e transbordamentos de autoritarismo, de violências, imperialismos, e ganâncias e ambições sem fim, como formas de mascarar suas próprias pequenezes, suas próprias inferioridades morais, ou espirituais, ou psicológicas. E já que a Laura falou sobre desigualdade social, a gente sabe que hoje uma sessão de terapia ela tem valores que não é muito acessível, né? Principalmente se uma pessoa precisa fazer acompanhamento semanal, por exemplo. Claro que existem diversos programas públicos de acolhimento e tratamento, mas muitas vezes as filas de espera são gigantescas e demoradas, ou o acompanhamento é apenas mensal, né? Ainda falta alguma política pública que se atente para essa questão de acesso a tratamentos psicoterápicos? Com certeza. Aliás, faltam políticas públicas para tudo, né? Numa sociedade como a brasileira, que é uma das 10 maiores economias do mundo, porém um dos 10 países mais desiguais e injustos do mundo também.
Então nós temos que sempre pôr o pé no chão e entender a realidade na qual nós estamos navegando. E a realidade do Brasil é de uma sociedade de passado colonial, escravocrata, todas essas mazelas, né, das eras mais primitivas da humanidade que ainda se fazem presente. Na verdade, é difícil a gente dizer que vivemos no século XXI, uma vez que ainda temos tantos problemas, como machismo, racismo, todo tipo de homofobia, LGBTQIA+, fobia, desigualdades. Nem parece que a gente está no século XXI, né? Parece que a gente ainda está lá nos primórdios da humanidade. E o Brasil, talvez ainda antes dos primórdios, na pré-história, uma vez que faltam muitas políticas públicas. E política pública em relação à saúde mental não só faltam, como as que já existiam e estão sendo desconstruídas de 4 anos para cá, aproximadamente. As políticas públicas que já existiam em relação à saúde mental, como a rede de atenção psicossocial, está tudo sendo desmontado, como os ataques, a luta antimanicomial, está tudo sendo desmontado, está tudo sendo atacado, está tudo num processo de regressão muito forte. Agora, a gente tem que entender que isso não é acidental, isso não é também apenas má vontade, ou simplesmente falta de recursos ou má vontade política. Na verdade, é um projeto que está em curso. A eterna crise na educação brasileira é um projeto. A eterna crise política entre poderes é um projeto. A eterna falta de políticas públicas em todos os sentidos, segurança, alimentação, moradia, transporte, educação, saúde, não é acidental nem falta de recursos, é um projeto que tem a ver com aquilo que nós falamos, o Estado sequestrado por interesses de pessoas adoecidas. Então, faltam políticas públicas? Faltam. Por quê? Porque é um projeto. Se existirem políticas públicas capazes de dar às pessoas o que elas precisam para desenvolver as suas potencialidades pessoais, psicológicas e políticas, quem sequestrou o poder para uso próprio, em benefício próprio, vai ter sérios problemas. Imagina, uma sociedade de cidadãos e cidadãs saudáveis, em todos os sentidos, uma sociedade de pessoas educadas, em todos os sentidos, uma sociedade de pessoas autoconhecedoras de si mesmas, autoconscientes, autônomas, autoiluminadas, que conhecem as suas próprias sombras internas, as suas inferioridades e se propõem a combatê-las ao invés de se submeterem como escravas a outras pessoas adoecidas. Uma sociedade de pessoas bem resolvidas em termos emocionais, sexuais, afetivos, psicológicos, etc., é uma sociedade livre por natureza. São poucas as pessoas interessadas em cidadãos e cidadãs livres e em uma população livre. Nossa, não dá nem para imaginar uma sociedade assim. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é um país que apresenta maior prevalência de depressão na América Latina, é também um país mais ansioso do mundo. Para a gente já ir encerrando a nossa conversa, por que você acha que o Brasil lidera esse ranking? E quais são as principais ações que você avalia que são as mais preocupantes que os brasileiros fazem e demonstram essa estatística? Se nós pegarmos a história do Brasil após o chamado, abre aspas, descobrimento, fecha aspas, se nós pegarmos a história do Brasil de 1500 para cá, 2021, são 521 anos. Desses 521 anos, isso em termos históricos, é uma semana. Considerando que a humanidade tem aí, há cientistas que falam que a espécie humana, a Homo sapiens sapiens, enfim, considerando que a humanidade tem entre 50 e 300, 400 mil anos, e aí já extrapolando o Homo sapiens sapiens, pegando ainda os antepassados do Homo sapiens sapiens, 500 anos de história do Brasil, né, pós-Cabral, pós-descobrimento, é uma vírgula, é um átimo de segundo. Ou seja, são 521 anos, sendo que desses 521 anos, 322, ou seja, mais da metade, foi dentro de um processo de colonização exploratória, cruel e perversa. Nós somos colônia por mais da metade desse tempo. Mais da metade desse tempo, nós somos uma sociedade colonial escravocrata, e depois que veio a independência ainda continuamos escravocrata, ou seja, mais da metade do tempo dentro de uma relação perversa, de coisificação dos seres humanos, muita violência de seres humanos contra os seres humanos, e depois dos processos de independência, de escravidão, fora o machismo, fora todos os demais tipos de preconceitos, os fundamentalismos religiosos, a ausência de direitos, a ausência de políticas públicas, a ausência de democracia, os regimes autoritários, ditatoriais, os diferentes tipos de oligarquias, os diferentes tipos de golpes, os diferentes tipos de ataques a conquistas sociais, os massacres aos movimentos populares, os massacres aos movimentos sociais, os genocídios contra a população indígena, contra a população negra, todo esse conjunto de violências concretas e simbólicas que temperam, pensa fazer uma sopa, pensa cozinhar uma sopa. O Brasil vem sendo cozinhado há 521 anos
com os temperos da violência, do massacre, do genocídio, dos autoritarismos, dos golpes, dos militarismos, da homofobia, da xenofobia, dos fascismos, da desconstrução de direitos, dos racismos. Então, todos esses elementos, obviamente, são elementos adoecedores das vidas humanas. E aí a gente tem que pensar não só na vida humana presente, mas todo ser humano presente hoje, ele é fruto de um sistema. Teve um pai, uma mãe, um avô, uma avó, e essa constelação familiar, esse sistema familiar, está sendo cozinhado dentro de uma sopa da violência. Então, dentro de 520 anos de história, uma história essencialmente violenta, destruidora de direitos e promotora de perversidades contra minorias, etnias, etc. É óbvio que os cidadãos que pertencem a sistemas familiares cozinhados dentro de uma história de violência, ataques e impedimento de direitos, é óbvio que a gente vai viver sob o efeito do adoecimento emocional, sob os ventos, as ventanias das dores, dos sofrimentos, das impotências, das fragilidades e dos desesperos. Não é à toa que somos a nação mais ansiosa do mundo e uma das nações mais deprimidas do mundo. Porque também somos, concomitantemente a isso, e essencialmente em função disso, também somos uma das nações mais injustas do mundo, mais perversas do mundo, mais desiguais do mundo, mais violentadas do mundo e mais iludidas do mundo. Iludidas? Por que iludidas? Iludidas com carnaval, iludidas com futebol, iludidas com o mito da democracia racial, iludidas pelas novelas, iludidos por uma série de mitologias e mitos, para não perder a oportunidade de dizer a verdade, uma série de mitologias e mitos que nos puxam para trás, nos impedem de realizarmos uma das nossas maiores potencialidades, sermos realmente uma nação poderosa, livre e libertadora de outras nações. Já deu para perceber que a questão da saúde mental não é tão simples assim. Professor, antes da gente encerrar, no começo do episódio, a Josi comentou um pouquinho sobre a sua campanha do Janeiro Branco. Então conta pra gente um pouquinho o que é, como surgiu. Vocês viram que nesse tempo que nós estamos juntos aqui, eu levantei uma série de reflexões que atravessam o campo não só da saúde mental propriamente dita, mas da saúde social, da saúde política, da saúde integral do ser humano. A gente tem que entender o ser humano como uma entidade multidimensional, atravessada por várias questões biológicas, psicológicas, sociológicas, ecológicas, espirituais. O ser humano é múltiplo e complexo. E é óbvio que não é comum que isso seja discutido. Em 2014, aqui na cidade de Uberlândia, eu convidei os psicólogos e as psicólogas da cidade para nós irmos às ruas, conversarmos com as pessoas, assim como a gente está conversando aqui. Puxar a conversa, primeiramente pelo lado do indivíduo também, porque está mais próximo. O indivíduo está mais próximo de si. O indivíduo está muito mais próximo de si do que de Brasília, por exemplo. O indivíduo está muito mais próximo de si do que do Congresso Nacional, por exemplo. Então, chegar nas pessoas no meio da rua e falar: como é que sua vida está? Como é que você está? Como é que estão os seus sentimentos? Numa fila de casa lotérica, por exemplo, numa sala de espera de hospital, num restaurante, na rodoviária, falar: como é que você está? Como é que você está sentindo a você mesmo, a sua vida, seus relacionamentos? Como é que vai seu casamento? Como é que vai a sua relação com seu marido, com sua esposa, seu parceiro, sua parceira, sei lá, com quem você se relaciona? Você está enxergando sentido na sua vida? Sentido no que você está fazendo? Profissionalmente, sexualmente, religiosamente? Existe afeto na sua vida? Existe momentos de prazer, de descanso? Ou sua vida é dedicada apenas ao trabalho, à produtividade, à acumulação material? Se sua vida é dedicada à acumulação material, trabalho, produtividade sem fim, é uma escolha sua ou você está se submetendo a scripts e ideologias externas de fora para dentro que te sequestraram e te obrigaram a viver assim? Você já parou para pensar sobre isso? Cabe afeto, cabe sexualidade, cabe amor aí dentro? Você está presente na sua própria vida, na vida dos seus filhos, do seu marido, sua esposa? Quando você dirige no trânsito, você dirige consciente do que está fazendo ou está transformando o carro numa arma contra as demais pessoas? E na eleição, você vota consciente ou você vota fazendo do voto uma arma? Porque você aproveita aquele momento para transbordar suas raivas. E na hora de votar movido pelo sentido do amor, você é movido pelo sentido da raiva, por exemplo. Vamos lá, vamos pensar sobre como é que está a sua vida. Está entendendo como é que a gente pode começar a convidar as pessoas para pensar um pouco sobre as vidas delas? E em janeiro é um momento muito especial, porque é virada de ano, todo mundo para pensar um pouquinho sobre a vida. Ano novo, vida nova, né? Foi assim que nasceu a campanha Janeiro Branco, convidando as pessoas a pensar a virada do ano como uma folha em branco. Janeiro branco, uma folha em branco. Para você pensar, que história você está escrevendo? Uma folha em branco. Você é o autor de sua história, certo? Você é o autor de sua vida. Você é o autor de sua vida ou alguém está escrevendo a história de sua vida e depois você nem vai ler o final? Então pensa a sua vida como uma folha em branco. Que história você está escrevendo? Foi por isso que a gente criou a campanha para chamar as pessoas para pensarem.
Só por curiosidade, qual que era a reação dessas pessoas ao serem abordadas na rua? Nossa, tinha gente que chorava, tinha gente que sentava para falar da vida, tinha gente que agradecia, tinha gente que abraçava a gente. Em 2014 podia abraçar, né? Não tinha pandemia. Tinha gente que começava a falar que não sabe o que está fazendo da vida. Tinha gente que dizia que estava super bem, mas que aquilo tinha feito ela pensar em outras coisas, não sei o quê. Tinha gente que perguntava o que podia fazer para ter uma vida mais saudável, mais sentido, voltar a ter sentido, voltar a sentir também a própria vida, agir com mais consciência, não ser só robozinho, joguete nas mãos, ou do parceiro, ou da parceira, ou do padre, ou do pastor, ou da igreja, ou de um determinado político, ou de um determinado partido, ou de uma determinada ideologia. Como é que podia fazer para ser mais autônomo, mais senhor de si, mais senhora de si, amadurecer, crescer emocionalmente, adultecer de verdade, não ficar só repetindo igrejas, repetindo partidos, repetindo mantras e ideologias. Acontecia de tudo. A campanha sempre foi uma campanha muito bonita, quando a gente vai para as ruas ou para as mídias falar e as pessoas param para pensar, porque não é comum esse tipo de convite à reflexão, entendeu? Não é comum. Porque tudo é muito empacotado, tudo é muito fetichizado, tudo é muito já pré-determinado, embrulhado para consumo, fast food imediato. Convidar as pessoas para parar e pensar realmente sobre se suas vidas têm sentido ou não, é tudo que o sistema não quer. E é tudo que o Janeiro Branco se propõe a fazer. Um momento totalmente reflexivo no final do nosso episódio. Leonardo, muito obrigado por suas contribuições. O papo é muito bom, realmente faz a gente refletir sobre tudo. E com certeza é um assunto muito importante para a gente abordar aqui. Parabéns por darmos espaço para esse espaço. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquei feliz em contribuir com vocês. Obrigado. A gente convida todo mundo a acessar o site do professor Leonardo, é www.leonardoabraão.com.br. Ele vai estar aqui na descrição do episódio. Bom, é isso. Mais uma vez, obrigada, professor Leonardo, por sua participação. E eu e o Túlio voltamos na semana que vem para encerrar a nossa série deste mês de setembro sobre saúde mental. Josi, é com você. Obrigada, Laura. Obrigada, Túlio. Obrigada, professor Leonardo, pela participação. E como a Laura adiantou, semana que vem, essa dupla volta para o nosso quarto e último episódio sobre saúde mental. A você que dedicou uma pequena parte do teu dia aí para ouvir o que a gente tinha para dizer, obrigada por nos acompanhar até aqui. Você sempre pode seguir a gente na tua plataforma de podcasts preferida e compartilhar o Ciência ao Pé do Ouvido com todo mundo. Quem quiser mandar mensagem, a gente ama áudio. O nosso WhatsApp é 9966-2021, DDD 34 9966-2021. Semana que vem a gente se ouve de novo por aqui. Um abraço pra você, se cuida. Tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é comigo, de Ellen Borges. Eu sou jornalista e pesquisadora aqui na UFO. Toda a comunicação imagética dessa temporada é feita pela Viviane Aiko, estudante e estagiária de design. A divulgação dos episódios nas mídias sociais está com a Laura Justino, estudante e estagiária de jornalismo. Produção, roteiro e as entrevistas estão por conta da Laura e do Túlio Daniel, que também é estudante e estagiário de jornalismo. Captação de áudio, edição, montagem e finalização por Márcio Gonçalves. A apresentação é da jornalista Josiele Ingrid. Na supervisão, Vitor Hugo, eu e a Josi. Ciência ao pé do ouvido.